Maria Júlia, esse é meu canal e hoje trouxe pra vocês a minha experiência de leitura com o livro Crime e Castigo. Então, gente, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a parte 1 e a parte 2 desse livro. E por que que eu decidi dividir essa história? O que acontece, gente? Eu encontrei muitas dificuldades para ler esse livro e eu decidi que era agora ou nunca, ou eu lia esse livro de uma vez ou eu não lia nunca mais. Então, nesse vídeo eu vou trazer o resumão e a minha experiência de leitura com a parte 3, 4 e 5. E o que acontece? Eu tentei dividir esse livro em partes porque talvez isso me estimulasse ou eu não achasse tão cansativo de ler esse livro. Mas não funcionou muito, é um livro que eu tô tentando ler desde o ano passado, eu encontrei muitas e muitas dificuldades, mas hoje eu vou finalizar logo essa leitura e trazer todas as minhas opiniões. Então, Crime e Castigo, gente, eu já tenho que avisar aqui, eu não decorei o nome dos personagens, eu já estou avisando desde já. Então, gente, Crime e Castigo vai ter como tema principal, eu acredito que é a alienação. E o que acontece, gente? Vai ter um protagonista que ele se julga muito superior do que todo mundo, então ele tem muitas dificuldades de fazer ali amizade com algumas pessoas, porque ele se julga melhor. E ele não aceita a situação que ele tá numa situação bem precária, onde ele não tem emprego, ele teve que largar a faculdade, ele tá numa situação bem ruim e por causa disso, por causa do orgulho dele, ele se sentir melhor do que as outras pessoas, ele não consegue aceitar que pessoas que seriam menos inteligentes do que ele estivessem numa situação melhor do que a dele. Então o tempo inteiro ele julga demais as pessoas, ele se sente melhor e superior, e ele não acredita nessa possibilidade de pessoas estarem, ele acha totalmente injusto. E é justamente por causa disso que ele acaba cometendo um assassinato, e a partir desse assassinato, no primeiro momento ele se justifica o tempo inteiro, achando que tem algum tipo de justificativa ele ter matado aquela pessoa, porque seria justo, porque ela era uma pessoa ruim, porque era uma pessoa que tirava vantagem de outras pessoas, então teria algum tipo de justificativa e que talvez ele estivesse fazendo um bem para a humanidade. Mas a partir do momento que ele tem que assassinar uma outra pessoa, que no caso seria uma vítima, seria uma pessoa que não merecia aquele fim, ele começa a se culpar enlouquecidamente e é um bombardeio de informações, a mente dele explode praticamente de tanta culpa que ele tem a partir desse assassinato. A partir dessa decisão que ele toma na vida dele, que seria muito boa. Até o ponto de, tipo, afastar as pessoas que estão ao lado dele. Então ele começa a se bombardear de informações, ele começa a bombardear a cabeça dele explode. Porque o que acontece, gente? Ele começa a armar diálogos na cabeça dele, achar o tempo inteiro que alguém vai descobrir que foi ele que cometeu aquele assassinato. Então ele começa a criar esses diálogos de que ele vai responder, do que ele vai falar sobre tal coisa, sobre a outra. Ele acha que o tempo inteiro, se alguém se aproxima dele ou se alguém novo surge na vida dele, estão investigando ou estão armando um plano para pegá-lo lá na boca da botija. E o que acontece, gente? Então, a partir disso aí, ele não consegue ter uma vida. A vida dele é só tentar fugir de ser preso. Então, ele, o tempo inteiro, ele arma essas conversas, ele arma esses diálogos, ele só consegue pensar nisso, ele não consegue fazer mais nada na vida dele. Ele acaba prejudicando a própria saúde mental e física, porque ele acaba tendo alguns surtos ali no decorrer da história, onde ele perde a noção, que ele fica desacordado alguns dias, ele começa a ficar muito mal e doente por causa disso. E o que acontece, gente? Só no final que ele vai quebrar meio que essa barreira que foi criada por ele mesmo no primeiro momento, e depois pela culpa, essa quebra dele conseguir se afeiçoar pela sociedade, pelas pessoas, então, até o momento que ele vai se apaixonar por uma das mulheres que vai aparecer aqui na história. A partir desse momento que ele vai melhorar um pouco o convívio dele com as pessoas. E eu acho que o ponto principal aqui da história que o Dostoiévski quis passar pra gente é a questão que a prisão mental é muito pior do que a prisão fixa, a prisão real. Porque o que acontece, gente? Ele faz tanto mal pra ele mesmo, toda essa culpa fez tão mal pra ele, que ele não consegue pensar em outra coisa, ele não consegue viver a vida dele, ele não consegue falar com as pessoas, ele não consegue confiar em ninguém. Aquilo prejudica tanto a saúde mental dele, ele se torna uma pessoa, sabe, pior do que ele era antes. E por causa dessa culpa. Então o Dostoiévski, ele não vai botar foco na prisão, no aprisionamento dele, na cela, mas ele vai botar muito foco nessa questão mental, onde a gente vai estar
na cabeça desse protagonista. Então a gente vai passar por todas essas fases junto com ele, de aceitação, de negação, de tentar fugir daquela situação, dele tentar quebrar aquela barreira que ele construiu. É um livro assim muito interessante, é um livro assim muito profundo, é um livro assim até um pouco, sabe, com muitas metáforas e que eu tive muita dificuldade. Outro livro que eu li do Dostoiévski foi O Jogador, que foi um livro que a gente está na mente do nosso protagonista, e lá a gente vai também passar por todos os momentos com ele, que ele é um viciado em jogo. Então o que acontece, gente? Ele vai chegar ao ponto, a gente vai meio que assim, a gente acha que um viciado, ele pode sair do vício a qualquer momento, ele não sai. Se ele não consegue sair, é porque ele não quer. Esse tipo de frase que as pessoas costumam falar. Mas quando a gente já tá na cabeça desse viciado, dessa pessoa que tem problemas com o jogo, que ele não consegue largar, a gente vê ele se definhando, a gente vê ele deixando de construir uma vida, perdendo emprego, deixando de comer para poder jogar, que aquele vício dele é uma doença que precisa ser tratada e não é uma coisa de vagabundo, como geralmente as pessoas colocam. Então, assim, é um paralelo que a gente consegue fazer. São essas questões mentais que o Dostoiévski vai tratar com a gente. E foram livros que eu tive também dificuldade com o jogador. A minha experiência com o Dostoiévski não é uma das melhores. Quem sabe aí mais pra frente, quem sabe eu leio outros livros dele, mas eu senti muita dificuldade. Não foram livros fáceis. Eu, assim, não recomendo que você comece a ler literatura russa, Dostoiévski, por Crime e Castigo. O Jogador foi um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim eu ainda encontrei dificuldades. Eu recomendo esse livro só pela experiência de você ler esse clássico da literatura. Outro livro que é muito parecido, que eu não posso deixar de citar, é O Angústia, do Graciliano Ramos, que inclusive eu tenho resenha aqui no canal, vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada. E basicamente é bem parecida a história, onde a gente vai ter um protagonista que ele tem uma dificuldade de se relacionar com pessoas, ele se sente ele se sente superior que as outras pessoas, ele acaba se apaixonando por uma pessoa e ele acaba também cometendo um crime e se justificando, e ele acaba se atormentando pela culpa de ter cometido aquele crime, como se aquele crime fosse de alguma forma justificável. E mesmo ele se justificando, ele não consegue, nem ele mesmo consegue comprar a própria justificativa dele, porque é um bombardeio de informações, você fica doida junto com ele lendo a história. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @majudeolindo. Gente, beijo e até o próximo vídeo.